Pare por um instante e responda com sinceridade. Em que nível vibra a sua consciência? Talvez você nunca tenha pensado nisso. Talvez ninguém tenha te explicado. Mas a sua vida, os seus sentimentos, as suas escolhas e até o seu destino estão profundamente ligados ao padrão vibratório da sua consciência. Tudo no universo vibra. A matéria mais densa vibra tão lentamente que parece parada. O espírito, por outro lado, vibra tão rapidamente que também parece imóvel. São dois extremos do mesmo princípio, a vibração. E evoluir, no sentido mais profundo da palavra, não significa acumular bens, títulos ou status. Evoluir significa elevar a sua vibração. Significa sintonizar a sua consciência com aquilo que é mais nobre, mais belo, mais verdadeiro. Os grandes filósofos da história já sabiam disso. Platão, por exemplo, dizia algo surpreendente. Diga-me que música o povo ouve e eu direi que tipo de estado ele vive. Para ele, a música não era apenas entretenimento. Era um instrumento de formação da consciência. Porque a música é vibração pura. E tudo aquilo com que você entra em contato começa a moldar o padrão vibratório da sua mente. Talvez você já tenha ouvido alguém dizer: eu gosto de músicas agressivas, mas isso não tem nada a ver comigo. Eu sou uma pessoa tranquila. Mas a vida não funciona assim. Nada é impune. Tudo o que você consome vibra dentro de você. E em algum momento de dor, de dificuldade, de crise, a sua consciência vai correr para o padrão vibratório com o qual ela tem afinidade. É como um ímã invisível. Você sempre volta para aquilo que vibra na mesma frequência que você. Por isso, um antigo filósofo chamado Sri Ram dizia: a evolução é a depuração do gosto. E o que isso significa? Significa aprender, pouco a pouco, a vibrar com coisas mais elevadas. No começo, a pessoa vibra com o vulgar, com o superficial, com o barulho, com o excesso. Mas à medida que evolui, ela começa a se emocionar com coisas mais sutis, com gestos de bondade, com palavras de sabedoria, com atitudes de coragem, com a beleza silenciosa da natureza. Isso é crescimento, isso é evolução real. O seu padrão vibratório é a sua identidade mais profunda, é o seu nome interno. Se um sábio olhasse para você e perguntasse: quem é você de verdade? A resposta não estaria no seu nome, na sua profissão ou na sua aparência. A resposta estaria naquilo que te faz vibrar. O que te emociona? O que te atrai? O que te inspira? O que te revolta? O que te alimenta por dentro? Isso revela quem você é. A beleza, por exemplo, é fruto da harmonia. E essa harmonia não é apenas externa. Ela é, acima de tudo, interna. Uma criança entende isso intuitivamente. Quando você pergunta a uma criança se alguém que ela ama é bonito, ela sempre responde: é lindo. Ela não vê apenas a aparência, ela percebe a beleza interior. O problema é que, com o tempo, o mundo vai nos empurrando para a superficialidade. Uma cultura inteira pode incentivar a distração, a aparência, o consumo vazio, o pensamento rápido e raso. Hoje, somos bombardeados por estímulos o tempo inteiro. Vídeos rápidos, músicas descartáveis, entretenimento que não faz pensar. É como se a sociedade dissesse: não aprofunde, apenas consuma. E ir contra esse fluxo exige coragem. É um ato quase heróico. Pense no seu corpo físico. Todos os dias você toma banho. Você limpa as impurezas, o suor, a sujeira. Mas e a sua mente? Você também limpa os pensamentos pesados, as lembranças tóxicas, as palavras agressivas que ouviu, as imagens violentas que viu, ou você simplesmente vai acumulando tudo isso dentro de você? Se você nunca lavasse o seu corpo, ele adoeceria. Mas o mesmo acontece com a mente. Sem purificação mental, a consciência se torna pesada, confusa, cansada, escura. Por isso, a arte sempre teve um papel tão importante na história da humanidade. A verdadeira arte não existe apenas para entreter. Ela existe para trazer harmonia ao mundo. Quando você cria algo belo,
É como se a beleza estivesse passando através de você, como se você fosse um instrumento. Platão dizia que as ideias de beleza e harmonia vivem em um plano superior e precisam de um ser humano para se manifestar no mundo. O artista é esse intermediário. Mas, na verdade, qualquer pessoa pode ser. Um professor que ensina com amor, um pai que educa com sabedoria, uma mãe que cuida com ternura, um trabalhador que faz seu serviço com dignidade. Todos podem ser veículos de harmonia. Agora pense nas músicas românticas que você já ouviu. Quantas vezes você escutou a frase: "Você é tudo o que eu preciso para ser feliz"? Parece bonito, mas filosoficamente é um erro. Ninguém pode ser tudo o que você precisa, porque o que você mais precisa é de você mesmo. O outro pode caminhar ao seu lado, pode apoiar, pode amar, pode somar, mas ele não pode te dar a sua própria essência. Ele não pode substituir a sua coluna vertebral. Quando você espera isso, a decepção é inevitável. E então você diz: ele me enganou. Ela me enganou. Mas na verdade você se enganou. Outro ser humano é apenas isso, outro ser humano, com limites, falhas, sonhos e dores. A natureza nos ensina algo poderoso sobre a vida: o ritmo. Os planetas giram em torno do Sol, cada um no seu tempo. As estações do ano seguem ciclos. O dia e a noite se alternam. Dentro do seu corpo, o mesmo acontece. O coração bate em ritmo. A respiração segue um ritmo. O intestino trabalha em ritmo. A vida é ritmo. Mas o ser humano muitas vezes cai na inércia. Ele perde o ritmo da vida, sem disciplina, sem propósito, sem direção. E a inércia mata, não apenas o corpo, mas também a vida psicológica, moral e espiritual. Uma pessoa sem ritmo interior perde a vitalidade, perde a motivação, perde o sentido. E então surgem os vícios, as fugas, as fantasias, os excessos. Tudo isso nasce do vazio. Agora imagine a sua vida como uma viagem. Se o veículo está em movimento, a paisagem muda o tempo todo. Tudo parece interessante, mas se o veículo está parado, a paisagem parece sempre a mesma. Tudo se torna tedioso. A vida é assim. Quando você está em crescimento, tudo parece novo. Tudo tem significado. Tudo tem propósito. Mas quando você estagna, a vida começa a parecer sem graça. E então você busca escapes, distrações, prazeres vazios. Mas o verdadeiro propósito do ser humano não é apenas sobreviver com conforto, é se tornar um ser humano pleno. Imagine uma pirâmide. Cada pessoa começa em um ponto diferente, com talentos, histórias e personalidades distintas, mas todas caminham para o mesmo topo. Esse topo é a realização humana, um ser humano com valores, virtudes, sabedoria. Esse é o propósito de todos nós. Os caminhos são diferentes, mas o destino é o mesmo. E a pergunta final permanece: em que você vibra? Você vibra com o caos ou com a harmonia? Você vibra com a violência ou com a beleza? Você vibra com o superficial ou com o profundo? Porque aquilo que faz a sua consciência vibrar define quem você é. E aquilo com que você se sintoniza hoje é o que você vai expressar amanhã.